Fala galera, quem fala é o Samuca e nesse vídeo nós vamos comentar sobre um jogo aparentemente esquecido pelo pessoal, que ninguém joga mais, todo mundo já esqueceu dele. É um dos jogos que fez mais sucesso no Roblox e sim galera, é o Rainbow Friends. Pra quem não sabe o que é Rainbow Friends é um jogo do Roblox que se passa num estúdio, se eu não me engano é num cenário de desenho animado, mas com criaturas vivas que irão nos perseguir ao longo do tempo em que a gente vai avançando no jogo. E isso fez um sucesso estrondoso. Fez um enorme sucesso, galera. Mas o seguinte, chegou 2025. Na verdade nem precisou chegar 2025, porque já tinha sido esquecido. Vocês me entenderam. O jogo Rainbow Friends, ninguém em 2025, eu acho, pelo menos é que eu acho, anda mais jogando esse jogo. O que eu acho que é uma enorme palhaçada, por causa que o jogo é muito bom. O jogo é incrível. Na época, não me lembro quando o Rainbow Friends lançou, ele fez um grande sucesso, galera. Um grande sucesso. Eu mesmo joguei Rainbow Friends e curti demais. Só não zerei, até já consegui zerar, mas eu nunca joguei capítulo 2, que pra mim é muito difícil ficar no agora. Vamos ficar agora. Tá, mas por que Rainbow Friends foi esquecido pela comunidade? Bom, na minha teoria, o que eu acho é que as pessoas foram se cansando de Rainbow Friends e foram descobrindo outros jogos do Roblox, como por exemplo 99 Minutos na Floresta, Doors e entre outros aí, pessoal. O Rainbow Friends é um jogo de aventura e mistério, e um pouquinho de terror também. Ele, na minha opinião, ele é bem assustador e bem tenso também na hora das perseguições, é muito tenso também. E isso fez o pessoal, a comunidade de Rainbow Friends, esquecer completamente desse jogo e deixar o jogo completamente abandonado. A galera não anda mais gravando, não anda mais jogando esse jogo. Isso fez o jogo dar uma... Fizeram o jogo assim, ó, ficar ele esquecido. Tipo, colocar ele num canto lá e se esquecer que ele existe, mano. Geral decidiu explorar mais os Roblox, explorar mais ele, encontrar novos jogos. Aí realmente, galera, o Rainbow Friends foi esquecido definitivamente. Já faz alguns meses que não... já faz alguns meses que o pessoal não anda gravando Rainbow Friends, porque talvez também não tenha novidades do próximo capítulo. É isso que nós vamos falar agora. Tá, mas já faz um ano que o capítulo 2 lançou, 2 anos, não sei. Eu acho que é um ano que lançou. Eu posso estar totalmente errado, mas eu acho que já faz um ano que o capítulo 2 lançou. E até agora não tivemos mais informações, não tivemos notícia de um possível capítulo 3 de Rainbow Friends. Tá, mas vamos comentar as possíveis teorias do que pode estar acontecendo com Rainbow Friends capítulo 3. Bom, até agora, no momento, não tivemos nenhuma informação oficial de que vai ter um capítulo 3 de Rainbow Friends, mas lá no capítulo 2 já deixou um gancho, um gatilho para um capítulo 3, o que pode deixar muita gente confusa. Se no capítulo 2 lá no finalzinho do capítulo 2 já deixou um gancho que vai ter um possível capítulo 3, porque eles ainda não falaram, não informaram pro pessoal que vai ter um capítulo 3. Bom, na minha sincera opinião, eu acho que eles não estão produzindo o capítulo 3 ainda, ou talvez uma possível pequena chance do capítulo 3 não existir. O que eu acho que ia ser uma grande furada, porque capítulo 1 e capítulo 2 foram um enorme sucesso. E imagina o 3, mano. O capítulo 3 ia ser realmente um sucesso estrondoso. Mas ainda não temos afirmações, não temos como saber se vai ter um capítulo 3 ou não, porque ainda não informaram nada, os criadores não disseram nada sobre um possível capítulo 3, mano. Que eu acho que ainda não está sendo produzido. E como eu disse antes, eles podem até ter cancelado o capítulo 3 de Rainbow Friends, que pra mim isso ia ser uma baita de uma furada, galera. Uma baita de uma furada. Isso fez que os fãs ficassem um pouquinho decepcionados, na verdade bastante decepcionados, e decidissem largar o jogo, abandonar ele de canto, deixar ele de escanteio e explorar mais Roblox, para procurar mais jogos divertido para ele jogar.
Aí sim, aí galera, realmente Rainbow Friends foi esquecido de vez, por causa disso, né? Por causa de poucas informações de o próximo capítulo, por causa que não confirmaram nada, é só minha teoria, é só teoria, né? Aí ainda não confirmaram o capítulo 3, mas a minha teoria é que vai ter um capítulo 3. Tá, mas tem grande chance do capítulo 3 não existir? Tem uma pequena chance de o capítulo 3 ter sido cancelado, mas eu ainda acho que não foi cancelado. Eu ainda acho que vai ter um capítulo 3, mas eles demoram muito, galera, muito para lançar um capítulo. Como por exemplo, demorou anos pro capítulo 2 lançar, muito tempo mesmo. O capítulo 2 lançar, eu acho que demorou entre 3 a 4 anos ou até menos, eu não sei. Mas demorou demais para um capítulo 2 lançar, então eu acho que vai ser assim, ó. Eu acho que talvez possa existir um capítulo 3. Eles possam lançar o capítulo 3 entre 2016 e 2017. 2016, mano. Eu voltei pro passado. Eu acho que eles possam produzir um capítulo 3. Mas ainda eu acho que não vai ser. Eu ainda acho que não. Eu acho que vai demorar bastante para lançar. Como por exemplo, o capítulo 2. Ele demorou bastante tempo para lançar. Então eu chuto que o capítulo 3 lance entre 2026, 2027 ou 2028, o que ia demorar pra caramba esse jogo lançar, mano. E sinceramente eu ainda acho muito ruim a ideia de eles ainda não estarem produzindo o capítulo 3, mas cada um com seu tempo, né, galera? Eles têm o tempo deles, cada empresa tem seu tempo para produzir seu jogo. Assim como para Playtime, FNAF, tal. Tá, eu sei que o Rainbow Friends não é um jogo. Na verdade é um jogo sim. O que eu tô falando, galera? Eu sou meio abestado, né? Eu sei que o Rainbow Friends não é de terror. Na verdade é um pouquinho de terror ali, só que é uma história com tensão. Não é tão de terror assim quanto outros jogos assim. Mas eu ainda acho que sim, galera. Vai lançar o capítulo 3, só vai demorar um pouquinho. Isso fez os fãs se decepcionar bastante, esquecerem Rainbow Friends. Por enquanto que não tem mais informações, não tem mais uma data oficial para lançar o capítulo 3. No entanto, a gente temos trailers fakes de Rainbow Friends 3, que eu acho meio da hora como eles fizeram esses trailers fakes. É claro, não é oficial da empresa, né? Não é oficial da empresa. Como eu disse, são trailers fakes produzidos por fãs e não é nada oficial. Mas eu acho que é divertido. Ainda acho divertido meio que eles fazem esses trailers, como eles produzem esses trailers, é meio engraçado. Enquanto eles ainda se importam com o Rainbow Friends, embora esse jogo tenha sido esquecido pela comunidade. Mas é isso, né, galera? O vídeo foi curto, só foi para falar de esse jogo que tava muito parado, esquecido pela comunidade geral, abandonou ele. Claro que tem algumas pessoas, até bastante, que ainda jogam esse jogo, mas gravar, não gravo mais, pelo menos não que eu saiba. Mas esse foi o vídeo, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, até a próxima. Falou!